Olá, caros alunos, tudo bem? Meu nome é Luiz Otávio, nós vamos começar a nossa videoaula aqui, vou tentar ser a mais breve possível, e essa videoaula vai estar dividida em duas partes, né? Essa primeira parte nós vamos falar sobre o pioneirismo português. Uma nota de esclarecimento é que esse material está dedicado aos alunos da Escola Dom Veloso, está baseado então no livro de Cláudio Vicentino, do 7º ano, da editora Ática, de 2018. Bem, nós vamos começar então falando sobre o que são as grandes navegações. Durante o século XV, os europeus experimentaram uma nova maneira de vivenciar o mundo. E até uma maneira meio fantástica, assim, porque muitas pessoas acreditavam que os mares e as terras descobertas tinham monstros e criaturas assustadoras, como eram representadas as imagens nesse momento. Se vocês observarem essas imagens aqui, vocês vão ver, olha só, eles imaginavam, por exemplo, mulheres com um olho, né? Homens com o rosto na barriga ou com a cabeça de animais, né? Navios sendo engolidos por monstros que iam aparecer no mar, né? Ou, por outro lado, também eles imaginavam, por exemplo, situações onde o mar ia acabar ou iam ser engolidos por lulas, né? Os mapas traziam isso, né? Imagens fantásticas criadas por um universo imagético, assim, as imagens, uma narrativa contada sobre o que eles iam encontrar. E mesmo assim, os europeus se aventuraram pelo mar, né, a descobrir uma nova rota para o comércio com o Oriente, que era a grande questão. A busca de especiarias, a busca de metais preciosos e dos produtos luxuosos da China e da Índia, né, que eram grandes civilizações, grandes impérios que tinham naquele momento lá no Oriente, enquanto o Ocidente estava se formando, então, os Estados Nacionais. Só para a gente começar a nossa discussão, eu vou voltar nesse mapa várias vezes, mas uma discussão sobre, por exemplo, como que os portugueses queriam, então, o objetivo era chegar até a Índia e a China, né, até Calicut e Macau, que eram centros do comércio mundial naquele momento. O comércio era feito através do mar Mediterrâneo e era dominado pelas cidades italianas. Portanto, os portugueses queriam buscar novos caminhos e para isso desenvolveram então novas rotas para chegar até a Índia e a China. Bom, mas para entender por que Portugal foi o primeiro a fazer isso, nós precisamos entender a formação do Estado português. E a formação do Estado português esteve ligado às chamadas guerras de reconquistas, que eram lutas dos cristãos para expulsar os muçulmanos da chamada Península Ibérica. Essas lutas começam a acontecer a partir do século XI e XII, quando nós tivemos a formação de 4 reinos cristãos na Península Ibérica: Leão, Castela, Navarra e Aragão, né? A formação do Reino de Portugal, ela se dá em 1139, sobre a dinastia dos Borgonha, não é isso? Então, mas para a gente entender que a presença dos muçulmanos na Península Ibérica, nós vamos ver muito rapidamente um vídeo muito rápido de 2 minutos que fala sobre essa questão. A presença dos muçulmanos em Portugal deixou muitos vestígios e influências que chegaram aos nossos dias. Foram responsáveis pela criação e organização de inúmeras cidades, sobretudo no sul do país, onde estiveram mais tempo. Essas cidades eram muito bem organizadas economicamente. Como os muçulmanos introduziram novas culturas na agricultura, aumentou-se muito a produção e o comércio. Esses novos produtos foram, por exemplo, árvores de fruto, como a laranjeira, a amendoeira ou a macieira, ou ainda o arroz e o açafrão. Mas introduziram também novas técnicas que ajudaram ao aumento produtivo. Por exemplo, as técnicas de irrigação, ou seja, o aproveitamento da água dos rios para regar os terrenos. Foram então eles que trouxeram a nora e a picota. Os muçulmanos revelaram ainda que tinham um nível de conhecimento científico enorme. Na matemática, generalizaram o uso dos algarismos como hoje os conhecemos e introduziram o número 0.
Na astronomia, foram os responsáveis por dar a conhecer extraordinários instrumentos de navegação, como a bússola e o astrolábio. Ao nível da medicina, revelaram já ter muito conhecimento do corpo humano e reconhecerem certas doenças. Na língua, a sua marca foi profunda. Ainda hoje, a língua portuguesa está repleta de exemplos de palavras de origem árabe. Muitas das palavras que usamos com início em al, como por exemplo a almofada onde dormes ou a aletria que tão bem cheira, ou outras palavras como azeite, açúcar ou limão. Os muçulmanos deixaram também muitos vestígios da sua arquitetura. Nas cidades construíram grandes palácios, castelos e mesquitas. As mesquitas são os espaços de culto muçulmano e há muitas na Península Ibérica, sobretudo na zona mais a sul, onde os muçulmanos permaneceram cerca de 800 anos. São edifícios muito bonitos e trabalhados com cores vivas e decorados com mosaicos geométricos. Que civilização maravilhosa é essa dos muçulmanos, né? Na Península Ibérica. Foram eles, inclusive, que possibilitaram muitas das inovações tecnológicas que os portugueses utilizaram depois. Se a gente acompanhar esse mapa aqui, só um esclarecimento aqui. Para quem não sabe, muçulmano é a palavra que significa aquele que crê. Aquele que crê em Alá. Então, é a religião do islamismo. Tá bem? A gente pode fazer depois uma videoaula específica sobre isso, mas eles permaneceram na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, desde o século VII até o século XIII. Né? Então, vejam bem, olha só, eles dominavam toda essa região aqui, ó. Acompanhe o mouse aí, tá? Nesse primeiro mapa, no ano 1000. Depois, os cristãos da religião, do cristianismo, começaram então a avançar e a tomar o território que estava nas mãos então dos muçulmanos. E no ano 1000 os muçulmanos dominavam toda essa região, mas no ano de 1249 só dominavam uma pequena parte aqui pertinho do mar Mediterrâneo. E no ano de 1139 Portugal já existia. Então, do século XII, Portugal já existia sobre a dinastia de Borgonha. Foi um dos primeiros estados, né, da Europa a se consolidar. Portanto, foi um estado muito importante na consolidação de uma estrutura que pudesse, então, fazer com que ele se aventurasse pelo oceano. Tá bem? Em 1385, Dom João inaugurou uma nova dinastia em Portugal, a dinastia dos Avis, que governaria Portugal até 1580. O que é importante a gente pensar sobre Dom João? Primeiro, ele consolidou o seu poder, consolidou o Estado português, centralizou o poder e organizou um exército. Apoiou os comerciantes e começou, então, deu os primeiros passos para começar um novo caminho para a Índia através do mar. Né? Aqui, Dom João se casando, é só ilustrativo mesmo, Dom João se casando para atender aos interesses mercantis dos comerciantes e casando então com o inglês, né, para consolidar então uma rede então de comércio na Europa a partir do século XII, tá bom? Com os ingleses. Sobre o pioneirismo português. Portugal deu início às viagens pelos oceanos em busca de uma nova rota para fazer a comunicação com o Oriente, com a China e com a Índia. Né? Essas viagens começaram então o que foi chamado de grandes navegações. E vários fatores contribuíram para isso. Eu vou ir e voltar aqui nos mapas, mas primeiro a situação geográfica de Portugal. Então a gente vê nesse mapa aqui, ó. Onde que Portugal está? Na beirinha da Europa, né? Na ponta do Oceano Atlântico. Então isso favoreceu para quê? Para que pudesse então fazer essa navegação pelo oceano e conquistando terras aqui na África, até chegar, por exemplo, ao Cabo das Tormentas, que depois se transformou em Cabo da Boa Esperança, porque ela abriu a possibilidade de chegar até a Índia e a China.
Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, né? Equipamentos de navegação permitidos pelo contato com os árabes. Olha o tanto de coisa que os árabes muçulmanos possibilitaram. Desenvolvimento do astrolábio no século XVI, da bússola no século XVI e do quadrante. Todos esses instrumentos possibilitavam que os portugueses, o desenvolvimento desses instrumentos possibilitavam que os portugueses pudessem se aventurar pelo Oceano Atlântico, né? Esses instrumentos já existiam, mas eles foram aperfeiçoados pelos portugueses. E os portugueses inventaram um navio, uma forma de navegar maravilhosa que se chamava caravela. Tá bem? Um outro aspecto, o enriquecimento dos mercadores durante a dinastia dos Avis e a formação de um Estado centralizado muito cedo, que possibilitou que Portugal pudesse se organizar para se lançar no mar. Tá bem? Então, portanto, Portugal pôde primeiro procurar novas terras e expandir seu território através de colônias, primeiro através da África, até chegar então à Índia e à China. E qual a consequência disso para nós brasileiros? Numa das viagens em 1500, o Brasil então foi descoberto pelos portugueses, tá? E então, as grandes navegações promoveram uma reorganização de todo mundo. E isso, então, espero que vocês espero que vocês tenham aprendido isso, né? Que Portugal, primeiro, expandiu seu território através das colônias e que deu salto para essas grandes navegações que reorganizaram o mundo, descobriram a América, ocorreu a descoberta da América pelos portugueses, e aí os processos todos que vão se dar depois vão se dar a partir de um novo mundo, né? Novo mundo agora, outros parâmetros para navegação. Um abraço para vocês, eu espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima, parte 2. Até mais.